Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as regiões do Brasil, especificamente sobre a região Sudeste. Mas antes, vou mostrar aqui no mapa para vocês como que é dividido o Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil é muito grande. E aqui vai uma curiosidade para vocês. Você sabia que o Brasil é o quinto maior país do mundo? Pois é, caberiam no Brasil 206 Suíças. 206 Suíças, tá? Caberiam aqui dentro do Brasil, tá? E ele é o sexto país mais populoso do mundo, ok? Então, gente, aqui no mapa, vamos de baixo para cima. Essa região aqui em lilás aqui é a região sul, ok? Região sul, ok? Composta por três estados. Aqui no Brasil, a distribuição, né, dentro das regiões se faz em estados e dentro dos estados se faz em municípios, tá? E dentro do municípios ou cidades, e dentro desses municípios em bairros, ok? Então a gente do maior para o menor. Brasil ali, né, grandão aí. País, as suas divisões, regiões. Dentro de cada região tem outras divisões, que são os estados. Dentro de cada estado tem, né, uma capital e as cidades e municípios. E dentro dos municípios, os bairros, tá? Beleza. Então aqui nós temos três estados. Não vou ficar falando o nome dos estados agora, tá? Mas região sul, região centro-oeste, formado também por três estados aqui, e o Distrito Federal, né? Região norte, olha o tamanho da região norte aqui. Aqui é onde nós temos a fronteira com a Colômbia, por exemplo, tá? Aqui embaixo nós temos fronteira com Argentina. Aqui, gente, Nordeste do Brasil, formado por nove estados, tá? É, E aqui, o foco dessa aula de hoje é a região Sudeste do Brasil, tá? Formado por quatro estados, incluindo o Rio de Janeiro, que é de onde eu ainda estou falando com vocês. Então, bora para a nossa aula de hoje, tá? Então, quais são os quatro estados aqui da região Sudeste? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, ok? Beleza, vamos lá. Conhecida por sua força econômica e suas grandes cidades, na região Sudeste estão localizadas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e de grande importância para a economia nacional. Tá? A região é a mais populosa do Brasil, com cerca de 90% da população morando em áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. Tá? Além disso, seus índices econômicos são altos, assim como a taxa de industrialização. No século XX, foi o território que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Tá? Ah, os estados da região Sudeste possuem economia diversificada, com muitas oportunidades no terceiro setor, ONGs, instituições religiosas, entidades beneficentes, centros sociais e etc. E no quarto setor econômico, educação, pesquisa e tecnologia. No total, são quatro os estados que formam essa região, e a gente já viu isso aqui, mas eu quero dizer para vocês que a capital do Espírito Santo é Vitória, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, a capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e a capital de São Paulo, São Paulo. Quais são os gentílicos? Só para a gente lembrar ou para entender o que é o gentílico. É o adjetivo que é dado para a pessoa que nasce em determinada região, ou país, ou cidade, ou estado, enfim. Tá? Então, por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Esse é o gentílico, tá? De quem nasce no Brasil. É, em tese.
tá? Em tese, porque dentro do direito civil tem uma outra situação, dentro do direito constitucional também. Mas não é isso que a gente quer focar aqui. Geralmente, quem nasce aqui no Espírito Santo, a gente chama de capixaba, tá? Capixaba. Minas Gerais é o mineiro, mineiro. No Rio de Janeiro, gente, aqui votaram como fluminense, mas vai depender da região, porque quem nasce ali na capital, ele é carioca, tá? Carioca. E quem nasce em São Paulo é paulista, tá? Bom, uma breve história, um histórico aqui sobre a região Sudeste. Uma das razões para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi a descoberta de ouro na região, lá no século XVII, por volta de 1690, e de outras pedras preciosas, como o diamante. Então, nesse período aí de 1960, descobriu-se ouro e outras pedras preciosas, como o diamante. Tais minérios foram encontrados a princípio em Minas Gerais, tá? O que deu início a vários povoados que posteriormente transformaram-se em grandes cidades, ok? Tanto que a gente tem cidades históricas em Minas Gerais que só de você olhar você consegue entender o contexto do que acontecia nessa época. As necessidades populacionais de quem vivia na região das minas levaram ao surgimento de atividades agrícolas e comerciais. O interesse nas pedras preciosas era tão grande que atraía inúmeros migrantes no século XVIII. Por causa desses fatores e outros mais, como o declínio do Nordeste, o governo português decidiu, em 1763, transferir a capital de Salvador, que, né, na Bahia, região Nordeste, para o Rio de Janeiro. Então, aqui em 1763, é quando essa capital era deslocada para o Rio de Janeiro. Tá? Com isso, o centro da economia colonial passava a ser o Sudeste do Brasil. Ok? Então, ao longo do século XIX, outras atividades econômicas despontaram na região, como o cultivo do café. Tá? Inclusive, o Brasil ele é um dos maiores produtores de café do mundo. Inicialmente, esse cultivo foi introduzido no estado do Rio de Janeiro. No século XIX, na região ali do Rio Paraíba do Sul. Com o passar dos anos, a produção expandiu-se para os demais estados do Sudeste, principalmente em São Paulo. Nesse período, a maioria da produção era voltada para o mercado externo, com mão de obra de escravizados africanos, obviamente. Bom, o desmatamento nas encostas fluminenses e o acentuado processo erosivo contribuíram para que o café ganhasse força nos terrenos planos paulistas. Assim, o estado de São Paulo iniciava o domínio da produção cafeeira no Brasil na segunda metade do século XIX. Como a abolição da escravidão, ou a abolição da escravatura, como alguns outros diziam, em 1888, e a forte imigração de nordestinos e europeus, tá? O Sudeste desenvolveu um alto contingente populacional e vasta mão de obra, além de capital oriundo do café, para o desenvolvimento de atividades industriais. Esses fatos propiciaram o início da industrialização brasileira na região, lá no final do século XIX, sendo atualmente a mais industrializada do país. A gente percebe que esse histórico de industrialização se manteve até hoje. Quais são os aspectos culturais da região Sudeste? Com a forte imigração ocorrida para o Sudeste nos séculos passados, as manifestações culturais presentes nessa região possuem influência indígena, africana e europeia, além da influência asiática. Sim, por quê? A imigração japonesa, né, no Brasil, ela tem ali como marco inicial a chegada do navio Kazato Maru. Estou olhando aqui minha cola. Kazato Maru em Santos, no dia 18 de junho de 1908. Tá? Então, aqui, quando chegam 781, os 781 primeiros imigrantes japoneses aqui no Brasil. Tá?
Então, por isso que a gente também tem essa influência asiática. Uma das festas mais famosas de todo o mundo ocorre na cidade do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Mas, na verdade, aqui, prestem atenção, eu vou falar do Sudeste, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo que o Carnaval aqui, que é uma das maiores festas, né? Uma das festas mais famosas do mundo, teoricamente, tem o foco aqui em Rio de Janeiro e São Paulo, porque a gente sabe que acontece carnaval na Bahia, que é super grande, que acontece carnaval em Olinda, que acontece carnaval em tantos outros estados do Brasil, mas eu vou focar aqui no Sudeste, ok? As festas carnavalescas dessas duas cidades são famosas pelas grandes aglomerações e pelos desfiles das escolas de samba, atraindo gente de todo o Brasil e de vários cantos do mundo. Tá? Ainda no Rio de Janeiro, há o famoso Réveillon em Copacabana, festa que chega a reunir 2 milhões de pessoas na orla da praia. Há também no Espírito Santo as bandas de Congo de origem indígena, né? Que são bandas ali folclóricas com danças e ritmos simples, em que os congueiros sentam-se formando um círculo e com batucando os tambores. Tá? E além disso, outros instrumentos musicais incrementam essa dança, como a casaca, que é um tipo de reco-reco. Aqui embaixo tem alguns exemplos desses instrumentos. Tá? Em Minas Gerais, nós temos o congado, uma espécie de dança e música nascida da fusão dos ritmos africanos com a religião católica, tá? Com histórias que homenageiam a Nossa Senhora do Rosário. Ok? Bom, quais são as formas de falar dos estados do Sudeste do Brasil? Então, vejamos aqui o seguinte, tá? Que para entender a origem dos sotaques, deve-se olhar para a história. Tá? Então, o território brasileiro ele sofre uma influência direta de povos em momentos distintos, como a gente viu na aula que falávamos da influência, da importância da língua portuguesa no mundo. Tá? Então, isso causa um impacto na forma de se expressar, trazendo sonoridades peculiares em determinadas regiões. Tá? Então, por exemplo, no Sudeste, a gente tem o jeito caipira de falar do interior de São Paulo, né? Ali, do jeito do interior de São Paulo, que é resultado das influências portuguesas do século XVI e XVII. Tá? E os paulistas acabaram incorporando um pouco do estilo italiano de falar. Em Minas Gerais, a fala carrega um pouco do caipira, utilizando também palavras no diminutivo, somado ao falar baixo e rápido, pegando um pouco do estilo dos revolucionários da Inconfidência Mineira. Ainda no Sudeste, o Rio de Janeiro acabou se apropriando do português de Portugal e o S com esse som chiado, esse sh, como eu falo muito, esse sh, tá? É bastante evidente aqui no Rio de Janeiro, que era a antiga capital federal. Tá? Vamos ver agora o mapa de dialetos do Brasil. A gente tem aqui o mapa com diversos números e esses números estão descritos aqui. Então, nós temos os dialetos caipira, Costa Norte, baiano, fluminense, gaúcho, mineiro, nordestino, nortista, paulistano, sertanejo, sulista, florianopolitano, carioca, brasiliense, serra amazonense e recifense. Então nós temos aqui, ó, o carioca, o fluminense, o mineiro, o caipira, o paulistano, ok? Paulistano. Aqui já é Bahia. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Brasiliense, carioca. Não. São esses aqui, tá? Vamos lá. O caipira, né, que é falado na região que compreende o interior do estado de São Paulo, sul de Goiás, norte do Paraná, parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro. O carioca, que é falado na região metropolitana do Rio de Janeiro, em áreas próximas. Tá? O fluminense, que é o dialeto usado principalmente na região sul, noroeste e norte do estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo, e com falantes em regiões de Minas Gerais, que são do extremo leste e do extremo leste de São Paulo.
e extremo sul da Bahia, então vão utilizar esse dialeto fluminense. Tá? O mineiro, que é utilizado principalmente nas regiões central e leste de Minas Gerais, e o paulistano, que é utilizado na macrometrópole de São Paulo, com exceção de alguns municípios que utilizam o dialeto caipira. Okay? Então, são esses os dialetos aqui principais da região sudeste do Brasil. Por isso que a gente tem tanta forma de falar diferente. O jeito de falar, a entonação, o sotaque, o acento, né? Que a gente fala que é o acento, é diferente, tá? O ritmo é diferente, a sonoridade é diferente. E vocês vão perceber isso ao longo dos nossos encontros, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, gostaram dessa aula, ok? Qualquer dúvida, anote, pergunte, não guarde suas dúvidas, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!